Então na sequência, então eu começo falando sobre esse tema importante, está ganhando cada vez mais destaque com a chegada de uma nova droga imunoterápica para essas neoplasias avançadas. Então, podemos passar. Bom, então vamos começar. Essa, essa é uma aula que eu diria que há pouquíssimo tempo atrás a gente não teria oportunidade de fazer, eu teria muito pouco atrativo em fazer, em função de pouquíssimas opções de tratamento. Mas, de um tempo para cá, isso tudo vem se modificando. Eu aponto para cá? Eu acho que não. Não, agora foi. Mas, antes de começar a falar especificamente sobre a via, sobre essa nova medicação, sobre uma abordagem terapêutica, a gente tem que entender e fazer uma subdivisão aqui da parte anatômica. Essa aqui é uma divisão ah, que a gente começa a ver aqui a anatomia da cabeça e pescoço, uma região bastante complexa com múltiplas nuances, múltiplas cavidades, múltiplas histologias também associadas às neoplasias nessa região e se destaca aqui especificamente essa região da nasofaringe, que é uma parte da faringe. Então, essa é uma área que é o foco da nossa palestra de hoje. Os tumores de nasofaringe são divididos desta forma globalmente, né? Há uma incidência bastante pronunciada aqui na região da China e costa leste ali os países dessa região. A gente observa que o Brasil não tá tão afetado por essa doença. Ah, e a gente começa a ver aqui, de fato, uma diferenciação muito grande em termos de incidência, a China particularmente, mas existe uma região bastante endêmica aqui dentro da China, com mais de 35, 40 casos por 100 mil habitantes. No Brasil, isso gira em torno de 0,5 caso e 0,5 para homem e 0,3 para mulher. E aproximadamente isso anualmente dá mais ou menos uns 2 mil casos no máximo. Do ponto de vista epidemiológico global, são aproximadamente 130, 135 mil novos casos, 80 mil óbitos. É uma proporção ainda muito pequena da quantidade de pacientes que têm câncer de qualquer natureza, de qualquer sítio, então 0,7 de todos os cânceres. Boa parte das neoplasias dessa região é um tipo específico não queratinizado. Existe o queratinizado e os não queratinizados, e os não queratinizados existe claramente uma associação, então, com o astro dessa neoplasia, que é o Epstein-Barr vírus, né? Como eu falei, os tipos não queratinizados e queratinizados, e aqui o não queratinizado indiferenciado, que é esse associado ao Epstein-Barr e aos tumores, os carcinomas de nasofaringe. Ele não só tem uma relação é, causal, né? Então é um promotor,
mas também o número de cópias desse vírus dentro de um tumor e na circulação, isso está associado também a prognóstico. Então, ele não só causa, mas o número de cópias do DNA viral incorporados e que são detectados guarda uma relação direta e inversamente proporcional com a sobrevida. Então, quanto menor o número de cópias, melhor a sobrevida global. Quanto maior o número de cópias, pior a sobrevida global. E também as taxas de recorrência. O que é que o Epstein-Barr faz? Ele gera um infiltrado inflamatório muito importante com recrutamento e recrutamento de células imunossupressoras e um enriquecimento de moléculas e células imunorreguladoras, ah, ele inibe as células promotoras da atividade inflamatória, da atividade citotóxica e estimula moléculas inibitórias. Os negativos têm um enriquecimento já de outra natureza, então é mais macrófago, mais células B. Então, existe uma pequena diferença, digamos assim, imunológica no microambiente tumoral dessas neoplasias. São tumores que, vou dizer boa parte, mas muitos deles já se apresentam com doença avançada, ou seja, T3, T4, com linfonodos envolvidos. ah, Fazendo uma busca rápida assim dos meus casos, muitos desses pacientes já tinham envolvimento linfonodal já na apresentação, inclusive com envolvimento bilateral. Ah, de uma forma geral, os estadiamentos a classificação desses pacientes, né, em termos de doença precoce ou tardia, a gente pode ver aqui como que a gente divide isso. Então, os T1, T2, N0, doença precoce. Eventualmente, aí um T3, N0, a gente ainda pode categorizar nisso, mas aqueles mais avançados, T3, T4, N positivo, a gente tem que fazer uma abordagem mais multiprofissional, multitratamento, ah, envolvendo múltiplas especialidades em função disso, né? Envolvendo quimioterapia de indução seguida de radioterapia com químio, ou até mesmo o contrário, radioquimioterapia seguido de quimio adjuvante. E para os casos metastáticos com doença à distância, há essa categorização aqui do NCCN de maio desse ano, onde pode ser feita uma subdivisão aqui em doença oligometastática, doença difusamente metastática e aqueles difusamente metastáticas com prognóstico ruim, com performance ruim. E aí há uma pequena diferenciação aqui que a gente consegue na doença oligometastática fazer até terapias que incluem radioterapia do primário. E aí, na doença difusamente metastática, essa radioterapia do primário acaba sendo restrita para aqueles casos bons respondedores e os doentes com doença disseminada, mas um performance status ruim, é só suporte oncológico. Recentemente, nessa doença avançada, a gente consegue ver aqui como isso mudou. Isso no espaço de pouquíssimo tempo. A gente tinha muito pouca opção e mais recentemente a gente viu esse quadro ficar bastante enriquecido, inclusive com a imunoterapia, o toripalimab, que é essa medicação que a gente vai conversar sobre ela hoje, categoria 1, não só ah, se associando à quimioterapia, mas também num cenário pós-falha, quem recebeu quimioterapia prévia isoladamente num contexto avançado, localmente avançado e ressecável num contexto de doença metastática. Existem outras quimioterapias, existem outras imunoterapias, inclusive quimio e imuno, que vêm sendo testadas, mas a única aprovada categoria 1, a primeira e categoria 1 tem sido a toripalimab recentemente. A gente observa que o racional por trás do uso de um anti-PD-1, de uma imunoterapia nessa população de pacientes, é pelo fato desses tumores serem altamente imunogênicos. Aquilo que eu falei para vocês, existe uma, um microambiente que favorece a utilização desse eixo PD1 e PDL1. O PD1 ele é expresso nos linfócitos, o PDL1 ele é expresso nos tumores e algumas células do sistema imune, como células apresentadoras de antígenos, células dendríticas, também até macrófago apresenta o PDL1. Então, são tumores bastante ricos com neoantígenos e todos esses tumores associados a vírus, seja o HPV, EBV, o vírus B da hepatite, outras neoplasias, eles realmente acabam gerando um infiltrado inflamatório, produção de citocinas, expressão de neoantígenos. Isso acaba sendo importante para
estratégia de utilização de imunoterapia nessas doenças, e tudo via a apresentação de neoantígenos virais via o MHC, que é esse complexo de histocompatibilidade que a gente estudou lá atrás na imunologia. Historicamente, para essas doenças, esses pacientes com doença avançada, o padrão é cisplatina com gemcitabina, uma taxa de resposta de 64%, nesse trabalho aqui importante da Journal Clinical Oncology, uma das principais revistas que a gente se vale dentro da oncologia, e isso tem sido usada por muito, muito tempo. Essa é a base do tratamento desses pacientes com doença avançada. Já de alguns poucos anos para cá, a gente observa aqui em 2021 foi uma das, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras e mais importantes publicações mostrando que a adição de um anti-PD-1, que é o toripalimab, associado a esse backbone de quimioterapia, e aqui no caso cisplatina com gemcitabina, que eu mostrei para vocês no slide anterior, produzia, nesse fase 3, um desfecho muito interessante que a gente vai ver já já. Essa aqui é uma tabela epidemiológica mostrando um equilíbrio entre os braços, uma subdivisão, muitos pacientes com expressão positiva. Vocês observem que o PDL1 ele tem relação direta com resposta à imunoterapia. E 75% desses pacientes tinham expressão de PDL1 positivo no braço toripalimab, equilibrado com o braço placebo, mostrando que 3/4 desses pacientes expressam PDL1, o que é uma característica de tumores induzidos por vírus. Isso é interessante. E também houve aqui uma mensuração de carga viral, ou seja, mais de 60%, então 63% especificamente, tinha um número de cópias virais bastante alto, lembrando lá atrás que o número de cópias guarda relação inversa com o prognóstico. E a despeito disso, a gente conseguiu observar um ganho em sobrevida livre de progressão por análise central, por análise de investigador, da adição dessa medicação imunoterápica ao eixo de quimioterapia, fazendo com que o risco de progressão diminuísse em 48%. Isso é bastante coisa. Então, para uma doença localmente avançada e inoperável ou doenças metastáticas, essa é uma excelente opção de retardo de progressão para essa população de pacientes. Quando se faz uma quebra por expressão de PDL1, os positivos e os negativos se beneficiaram, então acaba sendo um fator educacional, pedagógico, mas não faz uma seleção, não é um critério de seleção para dar ou não dar a imunoterapia. Ele funcionou para as duas populações. E é importante dizer também que ele funcionou para as duas populações com alta carga, número de cópias do vírus e baixa, alto e baixo. Porém, o intervalo de confiança para aqueles com baixo cruzou um pouquinho a unidade aqui, mas um hazard ratio bastante significativo na casa dos 59, ou seja, uma redução de 41% do risco de progressão nessa população, mesmo na população com baixo número de cópias virais. Ganhos de sobrevida observados aqui, uma redução no risco de morte na casa dos 40%, é bastante coisa, nessa primeira análise interina lá atrás da Nature Medicine em 2021, que depois se confirmou em múltiplas análises posteriores de 2 e 3 anos. A gente observa aqui numericamente um número bastante substancial de pacientes vivos em 1 ano, em 2, em 3, maior até do que o braço placebo, numericamente, uma diferença bastante significativa quando a gente observa e olha assim de uma forma geral os estudos de imunoterapia. A taxa de resposta inicial no estudo original foi 77, depois foi para 78 na atualização da JAMA 2023, com sobrevida livre de progressão mediana de 11 meses, sobrevida global ainda não alcançada mediana, observem, 77 mais doença estável. Então, a gente está falando de quase 90%. Ou seja, 9 em 10 pacientes derivam algum benefício clínico, ou seja, resposta completa, resposta parcial e doença estável. A doença não progrediu. Só em 10% aproximadamente a doença progrediu, o que é uma coisa fantástica para aqueles pacientes com doença metastática ou localmente avançada e inoperável, já localmente e ressecava uma doença de grande volume. Então, isso é muito importante, com quase 20% de resposta completa. A gente não vê isso tão frequentemente em oncologia. Comparando, então, os esquemas que eu já tinha mostrado para vocês lá atrás, tanto em taxa de resposta, observando aqui, não é mais 77, chegou na atualização
mais recente a 78,4%. Então, tanto em sobrevida livre de progressão e até resposta global e sobrevida global mediana, em todos esses, a adição do imunoterápico foi melhor do que fazer quimioterapia pura para essa população. E interessante é que esses pacientes que têm essas linhas cada uma delas representa um paciente, e quando a gente observa a cabeça de seta aqui, são pacientes que ainda continuam derivando benefício. Olha a quantidade de pacientes que ainda mantêm resposta e mantêm benefício com, com a imunoterapia. Então, mais do que uma maior quantidade, maior profundidade de resposta nesses pacientes. Quando a gente vê especificamente taxa de efeitos colaterais e acúmulo de problemas relacionados a essa terapia, é possível ver um pouquinho mais de leucopenia, queda da imunidade, um pouquinho mais de anemia, ou seja, problemas hematológicos, e problemas gastrointestinais aí associados a essa terapia, um pouquinho acima do que o braço placebo, mas digno de nota também, pouca gente fazendo efeitos maiores que grau 3 gastrointestinais, e uma parcela razoável desses pacientes fazendo efeitos grau 3 ou 4, mas muitos deles manejáveis. Boa parte deles manejável, contornável e sem exigir sem cobrar uma taxa de suspensão ou interrupção de tratamento muito elevadas. Esse é o eixo de tratamento para os pacientes já na primeira linha. Então, há uma possibilidade, inclusive, de se fazer essa medicação naqueles pacientes que falharam a gencitabina com cisplatina, um braço prévio de tratamento. Então, falhou uma primeira linha, é possível oferecer esse tratamento em monoterapia nessa dose a cada 2 semanas, o anterior a cada 3, a cada 2, 3 miligramas por quilo, uma população que foi estudada num braço único, fase 2 de braço único, já previamente tratados e recidivados. E essa é a quantidade de pacientes que se beneficiou, taxa de resposta na casa dos 20%. Isso é muito próximo das taxas de resposta de desfecho que a gente vê para aquela população de pacientes que recebe, por exemplo, um Taxane, ou um Paclitaxel, ou um Docetaxel, que vem sendo o que a gente tem usado há muito tempo num contexto de falha cisplatina com gencitabina. Então, 20% com aquele perfil de toxicidade completamente aceitável para essa população. Muitas vezes é uma população que sofre com o docetaxel, sofre com o paclitaxel. O Taxane é um esquema de medicação bastante tóxico ainda, e quando a gente observa, as taxas de resposta são basicamente essas. Então, é uma excelente troca, né? Do ponto de vista de efeitos colaterais e desfecho. Muitos desses pacientes obtiveram, inclusive, vocês observem aqui, ó, 100%, ou seja, existiu resposta completa, inclusive, com essa população. Frente a isso tudo, o FDA fez uma avaliação prioritária dessa medicação em 2021 e liberou, então, no dia 27 de outubro de 23, no ano passado, o toripalimab em combinação com cisplatina e gencitabina na primeira linha e nas linhas subsequentes em monoterapia para essa população de pacientes com tumores carcinomas de nasofaringe metastáticos recidivados ou irressecáveis nesse contexto de doença, esses dois contextos de doença que eu falei para vocês. Conclusões. O carcinoma de nasofaringe é uma doença rara, porém endêmica. No Brasil não é tão comum, mas temos esses pacientes. Eles realmente aparecem no consultório, vêm encaminhados, né, Carla, que a gente estava conversando, de múltiplas vias, dos cirurgiões de cabeça e pescoço, né? São uma fonte importante de por onde entra esse paciente na jornada do paciente, entra no sistema, vem também dos otorrinos, né? Muitas vezes vem de um clínico que já acompanha esse paciente, que percebe uma nodulação no pescoço, ou é um paciente que está com rinorreia, ou está com sangramento, ou está com a voz mais anasalada, percebeu uma dificuldade de respirar. Então, tem uma dor facial, são todos sintomas que às vezes acometem esse paciente na apresentação. É um tumor altamente curável. Tenho pacientes com N3, envolvimento N3 maciço ganglionar,
e já está 10 anos, 12 anos, na verdade, em acompanhamento depois de uma terapia na era pré-toripalimab. Esse paciente está muito bem, mesmo tumores avançados, eles são altamente curáveis porque eles são muito sensíveis à quimioterapia e à radioterapia. 10% já abrem metastáticos, outros 15 mais fazem metástase no decorrer da doença. Lembra aquela classificação que eu mostrei para vocês dos queratinizados e os dentre os não queratinizados? Esses são os que predominam. O subtipo indiferenciado, que é esse associado ao Epstein-Barr vírus, uma forte ligação. O número de cópias associados ao EBV tem uma relação com o prognóstico. O doublet de platina que eu falei para vocês, da cisplatina com gemcitabina ou carboplatina com gemcitabina, para quem tem alguma contraindicação à cisplatina, é uma forma de tratar esses pacientes. A hiperexpressão do PDL1 é bastante vista nessa população, inclusive com infiltração de linfócitos tumorais bastante elevada. Isso responde muito pela alta resposta, pela alta possibilidade de resposta com imunoterapia, justamente porque esses tumores vírus induzidos, eles são autossecretores de interferon, e interferon é um grande estimulador para a expressão de PDL1 e, consequentemente, de resposta às imunoterapias anti-PD1 e anti-PDL1. No fase 3, o ganho foi inquestionável, independente da expressão de PDL1, independente do número de cópias do EBV. As toxicidades são manejáveis, mas principalmente medula óssea, medulares e gastrointestinais. E recentemente, em 2023, a gente já teve aprovação e em breve vamos ter a, a disponibilidade de todo esse arsenal para a gente. Era isso. Obrigado. Perguntas? Gente ali assistindo online. Pode ficar com isso. Pensando nos casos com PDL1 positivo, né, que é a maioria dos casos, eu diria um rival para a medicação seria o pembrolizumab. A gente tem algum estudo comparando a eficácia da ação, custo ou Uma vantagens comparação em um direta sobre o outro? de Tori versus Pembro? Não. Direta não, mas existem estudos próprios de pembrolizumab, mas esse ainda não está aprovado. Se a gente pega o guideline do NCCN, o pembrolizumab ele aparece lá embaixo com uma opção testada, mas ele ainda não é categoria 1 e não está aprovada. Nesse contexto, não é categoria 1, como está lá em cima o toripalimab. A gente observa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Bom, travou, mas é isso. Acredite, está lá. É via oral? Venoso. Venoso. Na primeira linha, junto com quimio a cada 3, e na segunda linha, ou seja, pós-progressão a CIGEM, ele é feito a cada 2 semanas, 3 miligramas por quilo. Excelente, parabéns aí pela apresentação. Obrigado por ter vindo. Carla, quer comentar alguma coisa, Carla? Time das cirurgias, a turma aqui. Agradecer a oportunidade da gente começar a falar de toripalimab. A gente tem estudo, sim, de custo-efetividade, mas não com dados do Brasil, porque no Brasil a gente ainda não tem aprovação e com isso a gente não tem o preço. Mas eu posso encaminhar e o Marcos compartilha. Aline é a nossa gerente de produto. É só agradecer mesmo, acho que é um momento super importante para falar de câncer de nasofaringe, né? A gente sabe que tem ainda um atraso no diagnóstico, né? E trazer o assunto à tona, eu acho que favorece cada vez mais a antecipação desse diagnóstico, o tratamento adequado para o paciente, e só o paciente no final se beneficia com isso. E agradecer a disponibilidade de você, doutor Marcos, e de todo o time, tá? Por esse momento. Obrigada. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha, tem 2 perguntas ali. Ô Marcos, você falou que a dose essa dose inicial de 3 miligramas por quilo, né? Na presença de efeito colateral, você diminui a dose, suspende, como é que é o teu protocolo? Você diminuiria a dose e tentaria ver se o paciente diminui os efeitos colaterais,
ou você suspenderia temporariamente? Depende do grau, essa é uma ótima pergunta. Em imunoterapia, a gente tem algoritmos de, de suspensão e depende também do tipo de toxicidade. Por exemplo, uma pneumonite induzida por imunoterapia, existe um limiar, a partir do qual a gente tem que suspender em definitivo até grau 2, dá para a gente manejar, tentar reexpor, mas um grau 3, grau 4, a gente precisa suspender em definitivo. Se é uma hipofisite, se é uma pancreatite, a gente tolera, se é uma endocrinopatia induzida pela imunoterapia, o sarrafo sobe um pouquinho mais porque é potencialmente reversível e a gente consegue até fazer a reposição hormonal, eventualmente, se tiver acontecido. Isso vale também para as dermatites imunoinduzidas, acima de um grau 3 já começa a ficar complicado a reexposição, mas uma vez tendo o problema, suspensão da droga, corticoide. A depender da gravidade, o corticoide, e em algumas situações a gente precisa entrar até com imunossupressor. Então, metotrexate, que mais? Azatioprina, ciclosporina, não é tão comum, felizmente, na prática clínica, a gente precisa de imunossupressor. Em geral, com corticoide, com pulsoterapia, uma dose de 1 miligrama por quilo, uma dose mais robusta de corticoide, a gente consegue reverter. Até grau 2, a gente consegue, a depender do tipo, se for uma pneumonite induzida por imunoterapia, uma dermatite, hepatite, dá para a gente reexpor só até o grau 2. A partir daí já fica bastante complicada a reexposição pelo risco, ainda mais pacientes que já tiveram, por exemplo, um transplante prévio, a gente nem tenta, em muitos casos até dar imunoterapia. Isso é uma questão muito interessante para vocês que mexem muito com a cirurgia, assim, pacientes pós-transplantados de fígado, de rim, há uma chance bastante pronunciada de efeito colateral grave e perda do enxerto. Então, esse é um critério importante até de utilização ou não de imunoterapia. Pacientes que têm doença imunológica prévia, têm HIV, ou seja, situações imunológicas que bagunçam ali o sistema imune, tem que ir com bastante parcimônia também, mas para essas duas últimas possibilidades a gente até expõe HIV, doenças autoimunes controladinhas, carga viral baixa de HIV, uma doença autoimune controlada, a gente consegue tratar. Agora, um pós-transplante é desaconselhável fazer imunoterapia, mas é um caso tão particular e raro, né, que pelo risco de perda do enxerto, que chega a aproximadamente 40%, então é proibitivo. Mas, respondendo a sua pergunta, a depender do efeito colateral, a gente para e depois reexpõe a medicação. É diferente de droga-alvo, por exemplo, que a gente consegue titular. Era 200 miligramas, quando a gente volta com 100. Era 600, de repente, na próxima a gente volta com 400, na próxima com 200. Esse tipo de coisa com droga-alvo a gente faz bastante, mas imunoterapia teve para resolver o problema, voltou para grau 1, ou resolver o problema, a gente reexpõe se a magnitude inicial permitir a reexposição. Obrigado. Só um comentário rápido, pegando o gancho assim, o que a gente tem feito no transplante atualmente, como em questão da imunoterapia, né? Não tem muito estudo ainda, mas o que a gente pegou foi uma série de casos, uns 20 e poucos casos, depois eu tenho um estudo novo que mostrou e a gente tem usado ele de base. Então, mais no transplante de fígado, quando está em imunoterapia, tem que suspender 3 meses antes a imunoterapia para você fazer o transplante. Tá certo? Porque nesse estudo de série de casos mostrou que no primeiro ciclo, se você transplanta dentro do primeiro, nos 30 dias, é 70% de rejeição, quase. 72, se eu não me engano, que foi. E aí depois dos 2 ciclos baixa um pouco para 40, e aí já no terceiro já vai para 13 a 15% a taxa de rejeição. Então a gente tem feito isso, orientado para 3 meses antes. Às vezes é difícil quando é cadavérico, né? Porque o órgão pode chegar e tal, então você tem que ir vendo. Mas quando é intervivos, 3 meses antes tem que parar. E eletivo você escolhe e dá para definir esses prazos todos. Quando é intervivos que é eletivo, dá. Tem um paciente meu que está usando o metástase coloretal, que a gente vai fazer talvez em janeiro o transplante, intervivos. Aí já vamos parar 3 meses antes. Tá certo? Assim, tem um outro caso que não é nem ele, é só o anticorpo monoclonal, que aí para um panitumumab. Aí a gente para 1 mês antes. O pessoal da Noruega que faz muito esse transplante de metacoloretal aconselha para 1 mês antes. Legal. Parabéns aí pela apresentação. Bacana, bacana.
Licença, doutor. Agradecer bem. primeiramente pela ótima apresentação. Eu que sou leigo, ficou muito claro o benefício do toripalimab. Agradecer também a Dr. Reddy por estar disponibilizando essa apresentação assim em geral. E eu, como leigo, gostaria de saber, cada semana a gente vê um novo imunoterápico aqui sendo apresentado e apresentando uma imensidão de benefícios. Eu gostaria de saber se o toripalimab também pode beneficiar algum outro benefício no tratamento de câncer. Eu ouvi o doutor falando sobre transplantes, assim, e vi que tem que ter uma parada do tratamento, mas eu gostaria de saber se em algum outro caso, a não ser o nasofaringe, se vai ter algum benefício Tem coisa da que utilização dele. tem coisa sendo tem estudos em outras neoplasias, sim. Esse, assim, geralmente dá certo em uma, avança para várias outras, né? Então, o princípio é quase esse, de começa com um tipo, dá certo, e depois a coisa vai avançando. Hoje, o concorrente, um outro concorrente citado aí, ele começou com um caso, hoje ele já tem uma indicação, ele já tem 36 indicações, né? Então, essa é mais uma ferramenta bastante valiosa. E, por sinal, ele não deu certo para nasofaringe ainda. Então, o da Doctor deu. Então, é um bom nicho de mercado e uma oportunidade, né? Para a coisa caminhar nesse sentido. Certo, pessoal? Valeu pela presença de vocês, tá? Vocês são